começar de novo sério. Agradeço muito o interesse de vocês em estarem aqui numa véspera de feriado, sexta-feira à noite, para ouvir um pouco de história. Na realidade, nós estamos celebrando, neste ano, o centenário de nascimento de um dos físicos mais famosos do Brasil. Só que as descobertas que ele fez há 70 anos atrás. Então, muito do que ele tinha de fama em 1950, 60, 70, vocês talvez não tenham pegado, porque a onda da fama, vocês sabem, né? A gente fica famoso e depois cai no esquecimento. E ele, de certa forma, com o tempo, as pessoas foram se desligando do passado, né? Não ficou a história. Então, é uma oportunidade de ouro, agora no centenário, falar de César Lattes. Tá? Então, a minha intenção aqui é falar um pouco da vida dele, de como ele era uma pessoa, contar algumas coisas que a gente, como conviveu com ele durante o tempo dele na Unicamp, tanto eu quanto o meu marido, por vários tempos, até o dia dele se aposentar, a gente tem um monte de histórias, que muitas delas eu não vou lembrar, ou muitas eu não posso contar. Também faz parte. Então, quero contar um pouquinho da vida dele e da importância dele, não só para a física no Brasil, mas para a física no panorama internacional, porque ele teve uma importância, fez uma importante descoberta que impactou demais o desenvolvimento da física ao final da década de 1940. Então faz tempo, tá? Faz quase 80 anos. Então ele nasceu em 1924 e faleceu em 2005. Ele trabalhou aqui no Instituto até 1985, quando se aposentou, e vou contar sobre isso mais tarde. Então, essa é a cara dele, mais ou menos por volta de 1980. Mas só para vocês terem uma ideia, e eu acho a foto bastante interessante, quem conheceu, a Mônica certamente se lembra, né? A cara dele de bebê já é a cara dele de adulto. É ou não é? Bravo. Não é bravo, mas é característica dele. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, perspicaz, uma agudez de observação, nada escapava, ele estava sempre olhando e atento. Então, ligado no mundo. Uma cultura geral vastíssima, né? Não só em física, mas em história, em literatura, em música, até em balé. As filhas dele falaram para mim que ele entendia de balé, né? Legal. Mas, então, é um gênio. E tal como sendo gênio, ele é diferente de uma pessoa normal. Então, não dá muito para você julgá-lo pelos padrões de uma pessoa normal. Não sei se vocês, ao longo da minha fala, talvez percebam que tem alguma coisa de diferente. Mas vamos lá. Então, o professor Lattes, com a cara ainda de tenra idade, aqui já em idade um pouquinho mais avançada, né, uns 5 anos, ele com a mãe, Dona Carolina, e o irmão mais velho, ele em idade de escola. E aqui, então, vamos pro como é que chegou aonde ele chegou. Então, ele estudou, ele passou a infância, ele nasceu em Curitiba, passou uma temporada fora do Brasil, depois voltou, a família se estabeleceu finalmente em São Paulo, e ele estudou no colégio tradicional italiano, no Dante Alighieri, porque os pais também eram de ascendência italiana, né? Então, ele estudou entre 1934, fez o que seria o colegial, e hoje o ensino médio, lá em São Paulo, e ele sempre teve, ao longo da vida toda, muita facilidade com física e matemática. Ele dizia o seguinte: não preciso nem prestar atenção. Né? Eu não preciso nem estudar. Nem precisava prestar atenção. O professor falava, eu nem estudava e me saía muito bem no exame. Bom, privilegiado, porque eu sempre tive que ralar
a beça para poder ir bem na nona, né? Mas aí, em 1938, então, ele acabou o colegial, e aí eu quero fazer um parênteses que para vocês, jovens, talvez seja interessante mencionar o que havia em São Paulo em 1934. Não tinha uma universidade, ainda não existia a USP. E só em 1934, o governador, o interventor encarregado do governo do Estado de São Paulo, que foi Armando Salles Oliveira, incumbiu um político e professor de matemática, que é o Teodoro Ramos, de convidar professores para vir a São Paulo e contribuir na criação da Universidade de São Paulo. Então, dando a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Né? Ainda não tinha Instituto de Física, criou-se primeiro a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E a ideia, então, Teodoro Ramos foi à Europa e, junto com ele, outros cientistas e pessoas encarregadas de fazer esses convites e convidar pessoas eminentes da área. Então, da Alemanha, eles convidaram o pessoal da biologia, da botânica e da zoologia. Da França, vieram os humanistas, os filósofos. E isso, vocês têm que entender que impacta até a filosofia hoje no Brasil. Nós seguimos a escola francesa, porque vem de uma tradição que é quase centenária de professores que aprenderam nessa criação e foram educados na filosofia com enfoque francês, não britânico, não da Alemanha e assim por diante. Então, e da Itália vieram, então, os matemáticos e os físicos. A ideia de Teodoro Ramos era contactar Enrico Fermi, que era, na década de 30, o papa da física, um físico italiano realmente muito intuitivo, muito, assim, fazia muitas teorias e sempre muito de destaque. Né? Quem estuda um pouco de física conhece Fermi, mas Fermi já tinha, vocês têm que pensar também no quadro geopolítico da Europa em 1934, com a ascensão de fascismo, nazismo, etc., etc. Enrico Fermi era casado com uma senhora judia que já estava com planos de emigrar para os Estados Unidos, onde ele acabou indo. Então, Fermi sugeriu para o Teodoro Ramos, convida o Vatag. Vocês estão na casa, né, do Instituto de Física Gleb Vatag, o único instituto, a única faculdade daqui da Unicamp que leva o nome de uma pessoa, que é Gleb Vatag. Então, e como isso impacta muito o que aconteceu posteriormente com os alunos dele, inclusive o Lattes, me permitem fazer um parênteses para falar do Vatag. Então, o Teodoro Ramos convidou o Vatag e o Vatag, contra todas as sugestões dos amigos, não, você vai se informar lá numa universidade, não tem nada, estão criando a universidade. Não, eu vou. Ele negociou um bom pacote para ele poder vir ao Brasil. Pacote, eu digo assim, ele podia ir para a Itália, passar férias, voltar e dar aula e ver. Então ele começou, essa é uma das poucas fotos que a gente tem de Vatag jovem ainda, mais ou menos na época em que ele veio ao Brasil. Ele começou a dar aula na física, aulas de física para os alunos da Poli, né? Que era uma das instituições que eu mostrei no slide anterior, era uma das instituições que existia de ensino superior, mas não tinha uma universidade, estava sendo criada nesse momento. E vários engenheiros que começaram a ter aula com o Vatag mudaram, né, para a física, gostaram tanto que mudaram para a física. E uma coisa que me impressionou imensamente, ouvindo falar do próprio Marcelo Damy, que foi o nosso primeiro diretor, Marcelo Damy era um desses engenheiros que optou para mudar para física. Ele falou assim, eu estava na Poli, mas eu nunca tinha ouvido falar do elétron, foi Vatag que me falou do elétron. E aí eu olhei assim um pouco, falei, poxa vida,
O elétron, as medidas do S sobre I, tem eletrólise de Faraday para carga do elétron, que é a medida do JJ Thomson do E sobre M, 1897. Então, estavam dando aula na Poli. Em 1934, ele não sabia que tinha o elétron. Como é que dava aula de elétron? Mas isso é outro problema. Bom, enfim. O Vatag, então, apresentou física moderna, né? Pense, nessa época, onde está surgindo a mecânica quântica, você tem Heisenberg, Schrödinger, Dirac, toda aquela ebulição de física nova surgindo com a mecânica quântica. E o Vatag, então, introduziu isso nas suas aulas. Claro que ele conquistava aluno, né? Uma coisa super moderna, interessante. Opa, vamos lá. E em 1937, Vatag convida um outro físico italiano, que é o Giuseppe Occhialini, que veio a São Paulo ajudar o Vatag se tornar ele chamava assistente, mas ele era professor do mesmo jeito. E Occhialini tinha a experiência anterior, ele foi orientado por um outro físico italiano. Vocês veem que a Itália está, né, seguindo. Bruno Rossi, e o Occhialini havia trabalhado com o Blackett, que é um físico britânico, que mereceria ter ganhado o Nobel, o trabalho que o Occhialini fez com o Blackett, mas acabou não levando, né? Enfim. E o que eles faziam, e qual era a experiência do Occhialini, era trabalhar em experimentos de raios cósmicos com um detetor que se chama câmara de nuvens. É um detetor que é uma câmara, um gás que você consegue visualizar através de alguns, como se diz, truques, consegue visualizar por onde uma partícula carregada está passando. Então, o Occhialini trouxe uma câmara de nuvens e começou, então, a ensinar como operar. O Vatag era um físico teórico, mas um físico teórico de mente muito aberta. Ele sabia que ele precisava criar uma escola de física experimental. Fazer experimentos, montar equipamento, detectar coisas, medir e observar. Era a tônica do Vatag. Perdão. E, conforme ele foi dando aula, os estudantes bons ele ia convidando para ser assistentes dele, né? Entre eles, ele convidou, vou falar já, convidou também o Lares. E o Vatag, então, fez experimentos junto com seus assistentes de interações induzidas por partículas, que a gente chama raios cósmicos, são partículas carregadas, majoritariamente, que chegam até a Terra, atravessam a atmosfera, e você pode detectar ela ou as partículas que ela produz ao atravessar a atmosfera no seu detetor, ou no chão, ou numa montanha, ou num balão. Então, experimentos de raios cósmicos. É o nome que foi dado, porque não sabiam, no começo da descoberta, não sabiam que eram partículas. Bom, e como é que isso tem a ver com o látis? Veja só, o mundo é muito pequeno, né? Não sei se vocês já descobriram isso. O Vatag, como ele era funcionário da USP, ele tinha que ter uma conta no banco para poder pagarem o salário para ele. E o gerente do banco era o pai do látis. Né? Você vê que a sua rede de contatos naquela época era um pouquinho diferente da rede de contato social de hoje, mas tinha rede também. Então, o pai do látis chega para o Vatag e fala assim: olha, meu filho tem muita aptidão para física, muito interesse para física e para matemática. Aí o Vatag convidou, fala para ele vir falar comigo. E não sei como é que era, não devia ter vestibular de 20 mil candidatos, 60 mil candidatos, como é hoje, né? Nós estamos falando de 1940. E Látis, então, se matriculou na USP, fez a graduação na USP e se bacharelou em 1943, aos 19 anos. Então, ele era formado em física em 1943. E ele diz textualmente que o que ele sabia de física, era devido ao Vatag. Ele aprendeu na USP, não aprendeu em outro lugar. Tudo que ele sabia, ele devia ao Vatag.
E o Lattes é apenas um dos físicos brilhantes que nasceram como alunos do Vatag, né? Então, tem vários outros que foram formados ao longo de uma década e meia, mais ou menos. O Marcelo Dami de Souza Santos é um, que é o patrono da nossa biblioteca, do Instituto, né? Mário Schemberg é outro, Paulo Zalos Pompeia, Jaime Diomno, são todas pessoas que já se faleceram, mas, enfim, foram físicos importantíssimos na virada da metade do século XX. Né? Algumas fotos bem características de um de como era um laboratório na década de 40, né? Bem com o contador Geiger, né? Não tinha nada muito moderno, bem artesanal, vamos dizer assim, talvez. Vatag, na fotografia, ele fez expedidas de raios cósmicos em uma mina de ouro, a mina de Morro Velho, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, pondo o detetor debaixo do solo, né, dentro da mina, como é que os raios cósmicos eram absorvidos pela matéria atravessada, né, no fundo, passa lá 1000 metros de profundidade, PIXCB. E também fez, então, essa é uma publicação dele de 1939, falando de chuveiros de raios cósmicos a grandes profundidades, que é exatamente na mina de Morro Velho, e publicou trabalhos, Vatag, Marcelo Dami, Paulo Zalos Pompeia, em 1940, também medida de raios cósmicos feitas em São Paulo, com os aparelhos que eles tinham montado. Né? Cumpre dizer que os aparelhos tinham uma precisão 10 vezes maior do que tinha a eletrônica daquele momento, que naquela época era da ordem de microsegundo, e o Vatag com o Dami e o Pompeia conseguiram décimo de microsegundo. Hoje nós já temos coisa muito mais precisa, taxa de nanosegundo para lá, ou fração. Então, há um desenvolvimento na física também. Interessante aqui mencionar que ele observou os chuveiros, chuveiro de partículas, né? Conforme vem um raio cósmico, entra na atmosfera e encontra um átomo da atmosfera, começa a criar, interage, começa a criar outras partículas e cai uma chuva no detetor no chão. E Vatag, com Pompeia e Dami, observaram esses chuveiros no solo praticamente ao mesmo tempo de um francês que chama Pierre Roger, que é um francês famoso, ao qual é atribuída a descoberta dos chuveiros. Mas, enfim, Vatag estava no páreo, isso que eu quero dizer. Ele estava fazendo física de ponta no Brasil, numa universidade que tinha sido acabada de criar nem 10 anos antes, né? 5 anos antes. Então, vejam que é algo interessante. E só de publicar no Physical Review, uau! Tá certo que naquela época vocês têm que entender que não tinha internet. Então, como é que você submetia o trabalho? Por carta. Sua carta ia ou de avião ou de navio, para revista. Levava 2 meses para chegar, 2 meses para voltar, mais 2 meses para rever. Mas o Vatag era esperto. Ele não mandava o paper. Ele mandava uma carta para o editor. Que a carta do editor, ele fazia um resumo do trabalho, publicava os resultados e saía publicado. Né? Esperto. É o archive da época. É o archive da época. Perfeitamente, o archive da época. Uai, você briga com as ferramentas e as armas que você tem à mão. Né? Tem que improvisar. Se não tem, vamos com o que tem. Então, vamos. Fez medidas em avião, né? O Vatag avião da FAB. Imagina que legal, bate na FAB e fala, vocês podem me emprestar um avião? Que eu quero fazer medida de raios cósmicos durante um voo? E a FAB emprestou o avião, acho que é legal. Né? Prestígio, né? Se eu chegar e bater e tem um avião. Mas, olha, ele dentro da barriga do avião com a eletrônica dele. Bom, enfim, vamos voltar para o Lattes, que é o tema. Mas a ideia de eu falar do Vatag é para dar uma impressão para vocês de como a influência do Vatag foi grande nessa geração, não só no Lattes, no Dami, no Paulo Zalos Pompeia, no Mário Schemberg, todos eles.
Então foi realmente justificado você dar o nome do Instituto de Física aqui ao Gleb Vatari, porque ele é o pai dessa geração que se formou, a primeira geração formada no Brasil. Então, história legal que sempre o Lattes contava e dava risada, que quando ele se formou, ele tinha que trabalhar em alguma coisa. Aí o Vatari falou assim, passou uma lição de casa, né, uma tarefa, e a tarefa resultou num cálculo que tinha lá uma lagrangiana, um termo, uma conta, uma grandeza física, com 99 termos para calcular. E o Lattes disse, ele contava e dava risada, ele falou assim, foi com esse trabalho que eu descobri que eu não tenho aptidão nenhuma para físico teórico. Eu vou ser físico experimental. Porque para fazer as contas aqui, você não pode errar no cálculo teórico, você tem que, né? Mas Mário Schemberg e o Walter Schütz fizeram o trabalho e acabaram publicando nos anais da Academia de Ciências. Mas é gozado, porque foi como ele se convenceu de que ele precisava, ele era bom em observação, em montar experimento, em fazer medida. Isso era o forte dele. Como eu falei no começo, ele sabia observar as coisas. Tá? Então é muito importante, porque ele acreditava piamente que você precisava medir, e medir bem. Então, 45, um impacto muito grande que houve na Europa por causa da guerra, né? Em 45 a guerra acabou, e o Chialini havia voltado já da USP, de São Paulo, voltado para a Europa. E ele tinha sido convidado para trabalhar numa série de esforços, ainda em 44, esforços da guerra, para a guerra, mas como ele era italiano, ele não podia trabalhar potências aí. Jogo político. Então ele foi lá trabalhar, não podia fazer aquilo para o qual ele tinha sido convidado a trabalhar. Ele foi fazer pesquisa e trabalhar com uma câmara de nuvens. Não, perdão. O Chialini foi para a Inglaterra trabalhar no grupo do professor Cecil Powell, que era um grupo que trabalhava em experimentos de raios cósmicos em Bristol, na cidade de Bristol. E o Lattes herdou, vamos assim dizer, a câmara de nuvens que o Chialini havia deixado. E, interessantemente, eles não trocavam e-mails, eles trocavam cartas. Então, o Lattes escrevia para o Chialini em Bristol e o Chialini respondia para o Lattes em São Paulo através de cartas. E eles trocavam fotografias do que eles estavam observando. E o Chialini mandou fotos daquilo que ele estava vendo no detetor lá em Bristol. E o Lattes ficou entusiasmadíssimo e falou para o Chialini, opa, fala para o seu chefe para me convidar, porque eu quero ir aí, eu quero trabalhar com essas emulsões nucleares. E assim aconteceu, o Lattes foi convidado, né, ficou muito entusiasmado com o detetor que os ingleses estavam usando, e foi então para Bristol em 1946. E aqui eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês o que são essas emulsões nucleares com os quais o grupo inglês estava trabalhando. Essencialmente é uma gelatina que você pincela em cima de uma base para ficar, porque a gelatina é toda molegada, você tem que pincelar em cima de uma base, né, que segura a gelatina, e essa gelatina ela é carregada por um brometo com um material de brometo de prata. Então você, ao cozinhar, literalmente cozinhar a gelatina, você dissolve o sal de brometo de prata, mexe, e depois pincela em cima, e você consegue, depois expõe, deixa essa gelatina ou ser atravessada por raios cósmicos ou partículas de um acelerador de partículas, depois revela dar um banho na gelatina para aparecerem os grãozinhos de prata. O banho é um processo de revelação. Vocês que estão acostumados com fotografia digital não conhecem os filmes. Antigamente o filme vinha coladinho, era um negativo, você tirava a foto e tinha que levar o filme na ótica para revelar o filme, né? E daí passar a cópia no papel. É simplesmente um processo de revelação da fotografia, ou no caso aqui,
dessa sequência de grãozinhos aqui. Então, a ideia é a seguinte, você enxergando esses grãozinhos, um colarzinho de grãozinhos é por onde passou uma partícula carregada. E ao longo, essa gelatina foi sendo aperfeiçoada ao longo do final da década de 30. Um grande avanço foi feito por duas pesquisadoras austríacas, mulheres, que usaram essa técnica de emulsões em experimentos de raios cósmicos e foi difundindo, foi mostrando o potencial dessa maneira de detectar. Tinha duas fábricas que fabricavam as emulsões, a Ilford é a inglesa e a outra é a Kodak, também fábrica de filmes famosos, né? E ao longo desse desenvolvimento, até 1946, foram conseguindo fazer emulsões com uma maior concentração de grãos, né? Aumentar a concentração em cerca de 8 vezes, para não ficar assim tão esparso, né? Para você visualizar o traço por onde a partícula passou com melhor continuidade. Quando a LAT chegou em Bristol, ele ganhou uma tarefa. Gente, ele tinha 22 anos quando ele chegou em Bristol. Ele era praticamente um jovem, né? Ele era formado, mas ele não tinha ainda ele não era conhecido, isso que eu quero dizer, quando ele chegou em Bristol. Então, ele ganhou uma tarefa que era medir esse tipo de reação, por exemplo, deutério sendo bombardeado por deuteron dando trítio, para medir esse próton aqui. Reações com lítio, com berílio e outros núcleos que batia um feixe de deuterons, que é esse D aqui. Deuteron nada mais é do que o estado ligado próton-nêutron, tá? Sem o elétron, então ele é carregado positivamente, acelerado num acelerador lá em inglês, e o Lattice queria pegar esses prótons aqui na emulsão. Então, o sinal desses prótons e calibrar a energia do próton com quanto que ele anda na gelatina. Tá? A emulsão é, até hoje, o detetor que tem melhor resolução espacial. E você consegue distinguir micron. Então, é uma resolução espacial muito, muito boa. E o interessante é que, como ele tinha que fazer reação com hidrogênio, lítio, berílio e boro, ele falou assim, quero fazer esse boro aqui. Mas o boro 11, ele tem uma reação que dá nêutron. E lá pelas tantas, o Lattice pensou, se eu estou fazendo tudo isso, por que eu não ponho mais boro? E não vou ver se eu consigo alguma informação sobre os nêutrons. E aí ele depois gentilmente pediu para Ilford, olha, será que vocês podem acrescentar boro na emulsão, além de lítio, berílio, e bota boro também. Então pôs um borato na gelatina para servir de alvo. Os nêutrons do acelerador batem, e aí você tem, então, a emulsão como um detetor de partículas. Precisa ser dito que, naquela época, tinha vários grupos de física fazendo experimentos em raios cósmicos, não só o de Bristol. E vocês vão ver que isso foi uma mola para o pessoal sentir uma certa urgência de fazer as coisas. Mas vocês veem que até aqui, é estudar a reação nuclear para ver quanto que o próton anda, né? Não tem nada exótico, é tudo muito chão, vamos dizer assim. Então, tinha agora as emulsões com uma concentração de brometo de prata 8 vezes maior, algumas emulsões com o borato que o Lattice havia pedido para incluir, e outras não. E aí, queriam expor essas emulsões a raios cósmicos numa altura de montanha. E o Occhialini, por destino, né, ele era alpinista. Então, o Lattice chegou para ele e disse assim, leva essas emulsões lá nas suas férias, deixa lá um mês em cima da montanha e depois traz de volta que eu quero ver o que tem. Bem assim, né? E aí, foi tal qual foi feito.
deixou um mês lá no Pico de Midi, que é 2.800 metros, não é um dos picos mais altos, mas ele é acessível para você levar, então, as plaquinhas de emoção. E depois de um mês, foram reveladas essas emoções, e aí perceberam, primeiro, que aquelas emoções que o Lattes tinha pedido para acrescentar o buraco, tinha muito mais traços do que aquele que não tinha acrescentado o buraco. Então, foi um diferencial, que aparentemente eles não sabiam explicar na época, mas deixavam a emoção sensível por mais tempo. É mais ou menos assim. Se você expõe a emoção durante um mês, os primeiros traços que foram tomados, as primeiras partículas carregadas, ao longo desse mês vão sumindo, né? Então, tem um fading, que a gente chama em inglês. Perde o traço. E quando tinha o boro, não perdia. Então, por isso que tinha mais traço. Você conseguia guardar o traço por um tempo mais longo. E nessas emoções, eles viram, então, coisas desse tipo. Ó. Você tinha uma partícula entrando, dava uma interação aqui, dava um monte de outras, e saía um traço longo. Dava uma interação aqui, não é o mesmo evento, é outro, tá? Tem um traço longo. Então, eles viram que acontecia alguma coisa que criava muitas partículas, né? Não sabiam o que. Quer dizer, a pergunta é, eu sei o que entrou, porque bateu deuteron, embora, lítio, berílio, alguma coisa, mas o que está saindo aqui, né? E não parecia ser próton, parecia ser pela densidade de grãos, parecia uma partícula mais leve. Bom, aqui tem uma medida de chama-se estrela, parece uma estrela, mas é uma estrela. E o Lattes, então, se tornou, ao longo desse ano, de 46, 47, ele teve a paciência, a calma de contar esses grãozinhos ao microscópio. Eu garanto para vocês, você vai pensar. Precisa ter paciência. Desculpa. Precisa ter paciência. Tá? E ele conseguiu, então, ele acabou se tornando um expert na técnica de observar partículas na emulsão. Essa primeira observação, são traços assim, que você tem uma partícula, eu já estou pondo a interpretação aqui, não deveria ter feito isso, mas você está interpretando e vendo uma partícula que decai aqui, morre, some, e dá outra aqui. Né? São duas partículas. Você vê uma coisa indo e outra voltando. O ponto, deixa eu explicar para vocês, só para vocês terem ideia. A espessura da gelatina, depois de revelada, é 50 micra. Né? O que é 50? 0,05 milímetros. Meio fio de cabelo. Meio fio de cabelo. Perfeito, ótimo. Então, você tem que ter a sorte da partícula que está sendo produzida atravessar a gelatina. Né? Vamos supor que você tem uma placa aqui, a partícula tem que passar rasante. Ela não adianta passar assim, que se ela passar assim, você vê 3 grãozinhos, mas não faz nada. Você tem que acompanhar o traço. Então, você tem que ter muita sorte. E, de fato, na primeira observação, eles viram 1,5 traços. Quer dizer, a partícula saía da emulsão. Mas, vendo aquela riqueza de detalhe que eles estavam observando, e mais como é que diz? A rede de informações que vinham de outros grupos, de Manchester, que também estavam trabalhando em descobertas, em experimentos com raios cósmicos, o pessoal de Manchester tinha observado produção de três partículas, mas não em emulsão, em câmara de nuvens. Então, sabe, você fica, fulano está fazendo isso, fulano está detectando aquilo, e eles viram que o negócio era muito mais fundamental do que a tarefa que o Lattes tinha recebido no começo, né? Então, de repente, se tornou, assim, urgente você reforçar aquilo que está sendo feito. Precisava de mais eventos. Para 1,5, vamos dizer assim,
vocês conhecem o provérbio, uma andorinha só não faz verão. Um evento que você observa, você não faz nada com um evento. Tá? Você não convence que você está efetivamente detectando alguma coisa diferente. Você tem que, né, tem que ter um pouquinho mais de solidez na sua observação. Então, precisava o quê? Expor o mesmo detetor, não a 2.800 metros de altura, mas num lugar mais alto. E aí vai lá o Lattes na biblioteca do Instituto, procurar lá na biblioteca onde é que ele podia ir. E ele, vindo da América do Sul, né, Andes, vamos para os Andes, foi lá procurar no Instituto de Geografia e encontrou uma estação meteorológica que havia no Monte Chacaltaya. O Monte Chacaltaya fica 20 quilômetros de La Paz e tem 5.500 metros de altura. A estação meteorológica está um pouquinho abaixo do pico, mas é um lugar que você consegue ir consegue. Dá para ir de carro. Né? Desde que tenha tração 4 rodas e que você tenha nervos, porque você, de repente, passa o carro, aí você está beirando a montanha assim, e olhando assim do lado, 1.000 metros para baixo. Né? O dia que eu subi, a gente estava subindo de carro, aí encontrou um que estava descendo. Aí o motorista, não tem importância, eu dou ré. Ai, não, olha, não dou para isso. Não dou para isso. Física de raios cósmicos, vocês vão ver, eles têm umas ideias malucas de fazer experimento em montanha, no fundo do lago, no Polo Sul, né? Assim, isso é outra palestra. Né? Aí, então, Lattes falou assim, não, eu achei uma montanha de 5.200 metros, dá para ir lá de carro. Quer dizer, não precisa... Quer dizer, você não vai fazer um experimento no Monte Everest. Né? Você tem que levar equipamento e subir no Monte Everest. Tem gente que vai, mas não vai com equipamento. Né? Então, aí é caso de alpinista, não é de um cientista, é alpinista. Enfim, então Lattes se voluntariou, não deixa que eu vou para o Brasil, eu levo as emulsões, vou para a Bolívia, exponho e trago de volta, a gente revela aqui. Aí o chefe do laboratório, que evidentemente o laboratório pagou a passagem, falou assim, então vá de British. O Lattes falou, não tem nada, não vou de British não, vou de Vale. A Vale que dava, a companhia brasileira, né? Dava um bifão de carne e falou, vou de Vale. E aí, aquelas coisas que o Lattes várias vezes falava, que os objetos animados têm intenções, né? O avião da British, que era para ele tomar, caiu em Dakar e matou todo mundo. Ele falou assim, puxa, que bom que eu não perdi. Tem vários casos. Objetos inanimados têm vontade própria, mas enfim. Vai ele lá na Bolívia, expõe, e aí, de fato, as emulsões expostas na Bolívia mostraram traços, eu tenho alguns aqui, que envolvem partículas que você conseguiu conter a partícula toda, a trajetória inteira da partícula da emulsão. Né? E aí eles publicaram 2 trabalhos. No primeiro trabalho, que era ainda desse aqui, eles achavam que era a mesma partícula, que não era uma decaindo em outra, mais leve. A interpretação na primeira, como digo assim, na primeira rodada foi que era a mesma partícula que tinha sofrido só um desvio de espalhamento. Né? Só depois aqui que foi visto que era uma sequência de decaimentos, uma partícula que se tornava outra, que parava, tornava outra, aqui também, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E esqueci de mencionar que isso aqui não é uma foto que você vê no microscópio assim, ela é uma montagem. Vocês estão vendo o pretinho aqui? Cada pretinho é uma foto ao microscópio, então você tem que tirar foto no microscópio, tirar foto e ir emendando a fotografia. Então não é uma coisa trivial, você tem que entender o que você está fazendo. Bom, entendido, feito, foi publicado então o trabalho, primeiro com a interpretação dos dados de que tinha sido descoberta uma partícula com massa entre a massa do elétron e a massa do próton. O nome disso aí era mesotron, que físico adora fazer abreviação, ficou de meson,
E meso é fácil de lembrar, né? Você lembra que você estudou na história, quando você estava no ginásio, a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia é no meio de dois rios. Aqui é meso, mas é meson porque ele tem uma massa entre a massa do próton e do elétron. Essa é a origem da palavra em 1935, quando o japonês Yukawa previu a existência dessa partícula. Mas hoje a gente tem mesons que são muito mais pesados do que o próton. Então a palavra tem hoje um significado diferente do que tinha na década de 1940. Bom, então os resultados das medidas do Lattes e do grupo do Powell, então inclusive o trabalho foi Lattes, Occhialini e Powell, Lattes, Muirhead, Occhialini e Powell, né? Os dois trabalhos na revista Nature de 47, os dois trabalhos tiveram grande repercussão, porque estava uma competição, vamos dizer assim. É uma competição. Quem vai detectar primeiro? Isso é várias vezes a competição acirra o desenvolvimento de novas conquistas, né? Isso aconteceu repetidamente na história da física de partículas. Né? Em 1974, por exemplo, aconteceu a mesma coisa. E aí, o físico Bohr, Niels Bohr, famoso, foi sabendo da descoberta, ele falou assim, bom, quem que entende disso para vir aqui para Copenhague dar um seminário? E convidaram o Lattes para dar um seminário para o grupo do Bohr. Né? Ele tinha 47, ele tinha 23 anos. Né? E o Lattes costumava chegar para a gente, quando eu era estudante, ele chegava assim, quantos anos você tem, Carola? Ele tem 22, professor. Não, eu acho que já tinha 24. Ele falava assim, com essa idade eu já tinha descoberto o meson. Você fica murchinho. Ele falava, você lembra disso? Não lembra? Com essa idade eu já tinha descoberto o meson. Tá bom, professor. Você vai falar, né? Então ele foi lá para Copenhague, para contar, para mostrar o detetor, mostrar como é que era feita a medida, etc, etc. Para vocês terem ideia de qual foi a importância disso na física, dessa descoberta, o Yukawa foi o japonês que primeiro previu a existência de partículas com massa intermediária entre próton e elétron. E o Lattes, Occhialini e Powell, com a observação deles, comprovou que existia. Tem uma história no meio que eu não preciso contar, porque senão não acaba que eu estou no... Senão não chego em 2005, né? Não vai dar tempo. Mas, para vocês entenderem a importância, em 1949 foi dado o prêmio Nobel para o japonês Yukawa pela teoria. E em 1950, no ano seguinte, foi dado um prêmio Nobel ao Powell, que era o chefe do grupo, que era conhecido, que já tinha décadas que vinha trabalhando com emulsões. E muitas vezes o pessoal fala, puxa, deviam ter dado para o Lattes. Sim, provavelmente se fosse século XXI, ganhávamos 3, ganhavam Lattes, Occhialini e Powell, mas isso não era comum naquela época, não era tão comum você repartir o prêmio Nobel entre 3 e davam para quem era mais conhecido, porque o prêmio Nobel funciona como uma sugestão, você tem um comitê que dá sugestões de pessoas para prêmio. E ele não era, ele vinha do Brasil, era novinho, né? Não era tão conhecido naquela época. Ele se tornou conhecido. Então, 2 prêmios Nobel seguidos, 1949 e 1950. Aqui uma foto do grupo, tem um monte de mulheres que eram as microscopistas, aquelas que tinham a paciência de ficar contando grãozinhos, né? Tinha que ter bastante mulher. Então, lá o Powell está aqui, o Occhialini está aqui, e Lattes tem no centro. E agora vem a coisa interessante, que é a segunda parte, né? Durante... Lattes era a pessoa que tinha, então, a experiência de usar e detectar coisas. Durante a guerra... Opa, voltou para trás. Durante a guerra, os Estados Unidos estavam trabalhando num acelerador de partículas com um eletroimã grande. Mexeram um pouco, não andou muito por causa do esforço, de outro esforço durante a guerra, mas em 46, 47, tinha acabado a guerra, daí o pessoal começou de novo a voltar para a pesquisa.
uma pesquisa básica. E os americanos se concentraram muito em construir um acelerador. Tá? Então, foi construído um acelerador no laboratório Berkeley que acelerava partículas alfa. Partículas alfa são núcleos de hélio. Tá? É uma partícula muito estável, formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E é sem os elétrons em volta. Então, tem carga. Tem que ter carga para você poder acelerar. Né? Você não vai acelerar o átomo, você acelera o íon. Até 380 milhões de eletronvolts, uma energia bastante alta para aquela época, e fazia essas partículas alfa, faz um feixe, faz bater em carbono, e ver o que vai acontecer. Então, eles estavam imitando as interações das partículas cósmicas altamente energéticas que acontecem no ar, num experimento de raios cósmicos, imitando num experimento de acelerador. Então, era o ciclotron, as alfas andavam em trajetória circular, em alguns lugares isso fazia o feixe bater no carbono. Na realidade, vocês vão ler por aí que o Lattes produziu os pions, nada, balela, ele não produziu nada. Ele não estava nem aí com o acelerador. E isso o próprio Berkeley fala, Macmillan também fala, que o Lattes foi o primeiro usuário, aquilo que a gente hoje chama usuário de um acelerador. Ele não se importou com o aparelho, ele queria usar o que estava sendo produzido no aparelho. Percebe? É um outro enfoque. E os americanos queriam construir, mas não sabiam usar. Quer dizer, não sabiam fazer a medida. Então vai lá o Lattes, né, depois de várias negociações com o chefe do laboratório, vai lá Lattes, leva as emulsões, e em 15 dias eles sabiam, já tinha achado os pions sendo produzidos no acelerador. Então essa é a primeira detecção, primeira observação de pions produzidos artificialmente. Não que não tivessem sendo produzidos antes do Lattes chegar e antes do Lattes botar a emulsão lá. Estava sendo produzido. É que ninguém sabia olhar. E aí, a importância que eu mencionei para vocês no início, de saber observar, saber usar o seu aparelho, saber interpretar os dados. Isso é importantíssimo. E isso o Lattes sempre salientava, né? Desse trabalho com o Eugene Gardner. Gardner é um físico americano, ele já estava doente naquela época, muito doente, faleceu 2 anos depois. Ele tinha trabalhado com material radioativo durante a guerra e teve uma contaminação do pulmão com berílio, morreu de beriliose. Mas foram os dois, publicaram 2 trabalhos. O primeiro foi observando pions negativos e o segundo observando pions positivos. E aí sim o Lattes ficou importante, porque aí foi estão detectando pions no acelerador, né? E ele ficou internacionalmente conhecido, não só nos Estados Unidos. Aqui uma foto dele no laboratório, é uma foto que vocês vão encontrar em todo lugar, foi capa de revista em março de 48, e ainda no ano seguinte ele fez outra observação, que essa, infelizmente, ele diz que não sabe por quê, mas não foi publicado. Que ele observou produção de pions com fótons, né, num acelerador de elétrons. Então, não é um outro tipo de interação que produz esses pions, e foi primeiramente observado também em emulsões. Então, ele ia de lugar em lugar, levava a emulsão, olhava e detectava. Por quê? Porque ele sabia a cara que tinha o que ele estava procurando. Esse é o ponto fundamental. Aí voltou para o Brasil, ficou super famoso, né? Capa de revista, e ele gostava de se sentir famoso. Ele realmente achou, né, se sentia um pouco, assim, a gente diz no alemão, faz cosquinha na barriga, se sentia lisonjeado. Eu acho que sim, porque os jornalistas adoravam explorar o Lattes, né? Mas, vejam, ele em 48, 49, ele podia ter ido para qualquer universidade do mundo. Portas abertas, convite ele tinha, vários convites ele tinha. Mas ele optou por voltar ao Brasil, porque ele queria, quer dizer, isso as filhas concordam,
E ele falava que ele queria contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. E foi isso que ele fez. Ele criou, em 1949, ele, com os colegas dele do Rio, Leite Lopes e outros, criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que existe até hoje no Rio de Janeiro, e ele foi o seu primeiro diretor científico até 1955, então por praticamente 5 anos. E interessante que quando aí ele doou livros que ele tinha para o CBPF, compraram detetores e foram fazer experimentos de raios cósmicos em Chacaltaia. Tá? Então, continuou fazendo experimentos em Chacaltaia, foi para a Bolívia, aqui, ó, é frio, né? 5.200 metros de altura. Primeiro que não tem oxigênio suficiente, você começa a faltar ar, né? E segundo que é frio, né? Não é muito fácil, não. Aí tinha que ir de caminhão, e é mais ou menos, a estação meteorológica está aqui em cima. Chacaltaia, o prédio que hospeda os experimentos, é um pouquinho mais abaixo. A seleção de fotografia não está em ordem muito cronológica, mas é de uma época, né? Então, carregavam as caixas com os detetores para montar lá em Chacaltaia. Isso aqui é provavelmente num posto intermediário, fazendo viagem de caminhão para Bolívia. Aqui montando no Monte Chacaltaia. É bonito, os anos são bonitos. E ainda em 1951, Lattes também teve uma participação enorme na criação do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas, hoje o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas ele não tem nada a ver com a plataforma Lattes, tá? Não adianta xingar ele, porque não, essa era para ser uma homenagem a ele. E aí ele chegou um dia para a gente e falou assim, por que todo mundo xinga a plataforma Lattes, né? Eu falei, porque não funciona, professor. Demora muito para carregar, é muito difícil fazer o upload. Podiam fazer melhor, porque está com o meu nome, né? Tem razão, né? Tem razão. Quem nunca tentou botar o currículo no currículo pessoal no Lattes não sabe o que eu estou falando, mas que é um pouco trabalhoso. Vamos lá. Aí aqui a criação, né? O Lattes aqui, os Bambambans, o Almirante Álvaro Alberto, os grandes políticos da época, né? E eu preciso mencionar uma coisa. Entre a Bristol e a descoberta do pion no acelerador nos Estados Unidos, Lattes estava voltando da Bolívia para ir para Bristol. Ele se casou, né? Veio para passar o Natal no Brasil, aproveitou e casou com a dona Marta. Essa foto aqui, já eram casados, tem uma foto com o Mário Schemberg. Depois eu menciono por que eu pus o Lattes. O Chialini visitou Campinas, ele teve aqui no Instituto. Figura, outra figura. Mas esse pessoal não era uma figura. Bom, aí em 1950, Lattes passou um tempo nos Estados Unidos fazendo experimentos com americanos de raios cósmicos, expondo detetores em balões, né? Você sobe um balão até 30 km de altura, pega lá no alto as partículas sendo produzidas na atmosfera. Nós tínhamos essas emulsões aqui no Instituto, não sei que fim deu, talvez esteja lá no CIARC, né? Do ICEP, são voos, é uma cooperação de cientistas internacional que expôs pilhas de raios cósmicos nesses voos de balão. E aí, na década de 60, ele voltou para a USP, a convite do Mário Schemberg para dar aula, mas eu acho que o ambiente, no final da década de 50 e começo da década de 60, não estava muito favorável para o Lattes, não. Tanto que, mas ele vem para Campinas e eu já vou continuar falando sobre isso, mas é interessante falar que no final da década de 50, os dois bambambans que entendiam de física, de mesons, eram o Yukawa, japonês, e o Lattes para detecção. Então, o teórico e o experimental.
E tinha físicos japoneses jovens, né, estudantes, como vocês, fazendo experimento de raios cósmicos no Monte Fuji, no Japão. Só que o Fuji é baixinho. E aí, o que os físicos pediram para o Yukawa? Convidam o Lattes para fazer uma parceria. Então, o Yukawa escreveu uma carta muito gentil para o Lattes, propondo, olha, tal, tem uns físicos jovens aqui querendo fazer experimento, vamos fazer uma colaboração. E dessa carta de 1959 nasceu o que se chamou depois Colaboração Brasil-Japão. É uma colaboração de pesquisa em raios cósmicos com emulsões, mas é fruto disso aí. Tinha muita influência de japoneses. Desculpa, eu esqueci de desligar meu celular, ele está tocando. Coisas da vida, né? Não é coisa prosaica. Pode desligar. De tentar. Pode desligar. Não, a pessoa desiste, deve ser claro. Ninguém vai ligar para mim, ninguém vai ligar para mim. Meu marido sabe onde eu estou, então não vai ligar. Ninguém vai ligar. Bom, bora. Então, é importante, eu só queria mencionar esse panorama dessa colaboração. Por que nasceu a colaboração Brasil-Japão? Né? Que ela começou na USP, ainda então na final da década de 50, a Hideki Fukawa eram as maiores autoridades. Em 59, então, propôs a criação dessa colaboração. É a primeira colaboração internacional em que participam grupos brasileiros em pesquisa de raios cósmicos. Então, a colaboração Brasil-Japão, ela começou a expor câmaras de emulsões na Bolívia em 1962 e ficou durante quase 3 décadas o experimento. Aqui tem neve, assim como 1800 é frio. Então, é um barracão, gente, não é nada muito moderno, muito modernoso, mas o que tem é a altura, a altitude. Né? A altitude que é determinante. E o que os detectores que foram expostos são do tipo uma lasanha. É literalmente uma lasanha, onde você faz camadas de detectores, tá? Não é de outra coisa. Então, você faz camadas de chumbo e envelopes contendo, então, a emulsão e filmes de raio-x. Então, você vai pegando, aqui você está pegando na vertical, você está fazendo as partículas atravessarem o detector em vertical, eu digo, não na perpendicular necessariamente, mas não rasante. Essa que é a diferença. Então, a estrutura básica é uma lasanha e você vê os pontinhos e os tracinhos da emulsão sempre ao microscópio. Então, o arranjo posteriormente foi aprimorado, tem 2 andares, uma lasanha dupla, né? Você faz uma lasanha em cima, no andar de baixo, uma lasanha no andar de cima, algo assim, né? Com um andar de cima, um andar de baixo, para você deixar as partículas abrirem espacialmente aqui embaixo e você poder detectá-las. Então, é mais ou menos uma foto. Não é nada muito bonito, mas funciona. O que é importante é que funcione. E você tem resultados publicados. Isso aqui é a escala de 1.000. Não consigo ler. 5.000. 5.000. Ótimo, obrigado. Ainda bem que alguém consegue ler. Parece 5.000. Parece. Faz sentido. Se for 5, está na cara 1, 2, 3, 4, 5, porque a resolução é de 1.000. Isso foi publicado em 1960. E aí, como o ambiente estava meio instável lá na USP, no final da década de 60, e estava começando a ser criada a Unicamp, e o Marcelo Damy, que era colega dos áureos tempos da USP, também aluno do Batalha, Damy convidou lá, disse, olha, você não quer vir para a Unicamp? Né? E aí o Lattes veio e trouxe toda a equipe que ele tinha montado na USP, veio para Campinas, acabaram ficando professores da Unicamp, o Edson Chipuy, Armando Frutelli, Cláudio Santos, Marta Mantovani, a Margarita Ballester, são todos professores que foram meus professores. Tá? Isso na década de 70. Então, e aí Lattes, com esse pessoal, foi então dando continuidade às pesquisas em raios cósmicos.
O meu marido conversou com o Lattes no primeiro ano que ele entrou na faculdade. Foi lá bater, Lattes estava no porão do prédio do Colégio Bento Quirino, lá no centrão de Campinas, que é onde hoje funciona também o Cotuca, o Colégio Técnico da Unicamp. Não tinha Unicamp, gente. Nos anos 60 não tinha Unicamp. Não tinha prédio, não tinha esses prédios aqui, não tinha escutagem. Eu, quando entrei em 70, não tinha instituto. Não tinha. Então não dava. Esqueci. Eu não sou. Mas vocês estão me ouvindo, né? Está sendo gravado. A gravação pega. A gravação pega. Fica à vontade. Que bom, o microfone melhor, porque. Lembrado, o microfone. Vocês acham que eu estou lembrando? Claro. Eu lembro, falo dos braços, né? Então, o professor José Augusto foi falar com o Lattes no primeiro ano da graduação, no porão do Colégio Técnico, no porão do Cutuca, e foi muito bem recebido. Ele entrou na iniciação científica no primeiro ano. Veja, o Lattes aceitar, né? Eu, pelo menos, entrei no terceiro ano, no meu terceiro ano. Então, mas também, né, muito respeito. Enfim, aí vamos lá. Vamos voltar uma, porque eu pulei. Então, para fazer. O que eles fizeram? Eles ficaram por décadas estudando interações de raios cósmicos com energias elevadas para aquela época, ou interações com produção de partícula que ocorria no ar, ou no chumbo, ou no piche, que eram as camadas intermediárias dos molhos da lasanha. Tá? A camada que tinha de detergente. Na década de 66 a 85, Lattes deu aulas aqui, ele deu aula para mim de estrutura da matéria. E não pensem que ele se preocupava se a gente estava entendendo nada, porque ele dava umas aulas e a gente ficava... né? O que será que ele está falando? Aí eu me lembro de uma terça-feira, ele dava aula terças e quintas às 4 da tarde. Ele chegou numa terça-feira, foi dar a dedução da distribuição de Maxwell-Boltzmann com multiplicadores de Lagrange. A gente entrou mudo e saiu calado ontem. Aí, quinta-feira, isso foi terça. Na quinta ele chegou e falou assim: bem, como eu percebi que vocês não entenderam nada da minha aula de terça, eu vou repetir. Ele repetiu tudo. Com a máxima paciência. Não que tenha ficado mais fácil, mas na segunda vez a gente começou a entender de que lado vinha vindo o vento. Então melhorou. Ele não tinha muita preocupação se a gente estava entendendo ou não. Né? Você tinha que correr atrás. Paciência. Mas ele tinha uma dificuldade grande, que era de estar bem na hora da aula. Isso eu entendo hoje perfeitamente, porque você vai me falar assim, cadê eu? Perguntar ao professor Sandro, vem me dar aula às 8 horas da manhã, ele fala assim, Sandro, não funciona às 8 horas da manhã. E o professor Lattes tinha dificuldade de dar aula com horário marcado, ele tinha que estar bem naquele horário da aula. Quando você vai dar uma aula, você tem que estar bem. Você não pode estar, como é que eu diria? Quebrei, na fossa, cansado, dor de cabeça. Na fossa, se não dá. Não entendi? Na fossa, de nova idade, eles não sabem o que é na fossa. Na fossa não sabe o que é fossa? Ô, Mônica, eles podem não saber o que é patavina, mas... na fossa, a fossa sabe, quebrei. Tem umas palavras que a gente não pode usar porque elas estão datadas. Eu sei. Mas eu não tenho nenhum problema de falar quando que eu estava estudando. Então, aí ele tinha dificuldade de dar aulas às 4 da tarde, de terças e quintas, religiosamente. E ele já tinha 20 anos a menos do que eu tenho hoje, mas ele tinha essa dificuldade. Aí, quando eu me formei, ele falou assim, quais são os seus planos depois de formado? Não tem planos, professor. Tá bom, então você vai dar minhas aulas. E vocês estão dando risada? Porque no começo, então eu tive que dar as aulas dele de estrutura da matéria, né? Só que o problema não é dar aula de estrutura da matéria, é que ele ia assistir as aulas de matéria. E vocês precisam achar na internet os alunos falando da aula, eu tentando dar aula e ele assistir. Porque
Eu não perdi o rebolado, mas a Iris Togliani, que também... A Iris ficava, parecia que tinha perdido o chão, porque... Ele falou assim, não, assim não é a melhor maneira de deduzir isso, faz de outro jeito. Aí você apaga e começa a fazer do jeito que ele mandou. Isso aconteceu várias vezes, e uma delas, na hora que eu apaguei o jeito que eu tinha feito, fiz do jeito que ele mandou. A hora que a lousa estava bonitinha, terminada, ele virou assim e falou assim, do seu jeito estava melhor. E os alunos curtiam demais, claro, porque ficava uma interação, né? Ele falando, eu falando, porque não preciso dizer para vocês que eu preparava até a vírgula, né? Não preciso dizer. Mas imagina, estou dando aula na frente dele, se eu falar uma coisa errada... Professora, você já era aluna de C dele, certo? Não, eu não fui dele. Eu fui primeiro da Marta Mantovani, e aí a Marta mudou para a USP, aí passei para ele. Então isso foi em 73, mas isso que eu estou falando é 74, as aulas foram a partir de 74. E agora você vê, né? Olha o que deu. Estou dando aula de estrutura. Não que eu não dei de outras coisas também. Eu tenho múltiplas utilidades. Mas os alunos todos não eram na aula dela, não é verdade? Amor, não vai falar o que você lembra da minha aula. Por favor. Eu posso falar, mas... Porque eu dei aula para ela, ela lembra de um exemplo que eu dei, que ela nunca vai esquecer, né? Nunca vai esquecer. Vou acabar contando, mas depois a gente diz. Bom, então, ela está aqui dando aula e ele, como eu disse, ele era uma celebridade, vamos dizer, ele atraía multidões, também atraía multidões. Quando ele queria fazer uma palestra, como essa em 80, ele angariava um monte de estudante, que ia todo mundo ouvir o Lattes falar. Tá? Ele aposentou da Unicamp em 85, mas não pense que parou por aí, né? Não parou, ele ainda tentou criar um grupo de cronologia na Federal do Mato Grosso. Infelizmente, não foi adiante por motivos de políticos, de pessoas lá da Federal do Mato Grosso, mas ele tentou fazer essa iniciativa, embora ele reclamasse enormemente do calor de Cuiabá. Né? Para vocês verem que ele era uma pessoa simples, ele não era uma pessoa feita a grandes chique, não é nada disso, ele era uma pessoa bastante acessível e normal, vamos dizer assim, no trato. Ele recebeu o título de professor emérito e o doutor honoris causa da Unicamp. Ele nunca foi na reitoria para receber o título. Então, foi em 86 ele ganhou o título e só foi entregue a ele, um pouco antes dele falecer. O reitor Brito Cruz foi na casa do Lattes levar os diplomas. E foi uma coisa que eu reputo que foi bem feito. Ele não quis receber, mas você tem que entregar. Né? Então foi feita a entrega do título de professor emérito, professor honoris causa. E na palestra que eu dei na cerimônia do Instituto, me criticaram porque eu cortei a foto, né? Então agora eu ponho a foto inteira para mostrar o reitor, Tadeu Jorge, que era o reitor anterior, o Fernando Costa, vice-reitor, o professor Daniel Pereira, o diretor do Instituto, e a Carolina Lattes, filha mais velha do professor Lattes. Ele já estava bem alquebrado em 2004. Só me permitam fazer três observações. Lattes foi muito coerente na pesquisa, ele sempre pesquisou raios cósmicos, interações, e deu, de fato, um impulso enorme na física de raios cósmicos, não só raios cósmicos, mas de partículas em geral. Foi muito consistente, né? E como um legado, e vejam, começou do Vatagem. Vatagem trouxe pesquisa em raios cósmicos, Lattes continuou a geração minha, os meus alunos, então nós estamos continuando isso. E hoje a área não é mais raios cósmicos, ela se chama astropartículas. E reúne, de certa forma, raios cósmicos, a física de partículas e a cosmologia. Essas áreas que eram
separadas, elas lentamente, na segunda metade do século XX e começo do século XXI, essas áreas se aproximaram. E há uma região em que há uma sobreposição de interesses, que é a área de astropartículas. Então, muitos experimentos estão sendo criados, projetados, ou em operação, ou estão projetados para as próximas décadas, para as gerações de vocês. Então, vários experimentos, inclusive na América do Sul. Lattes, uma vez perguntaram a ele o que ele gostaria de ter sido se ele não fosse físico. Ele tinha uma grande paixão por animais, né? Gostava demais. Ele adotou o gaúcho, um mestiço de perdigueiro com vira-lata, né? Algo assim. E o gaúcho era a sombra. Ele andava atrás do Lattes, onde o Lattes ia. Nesta sala, de defesa de tese, o gaúcho assistiu defesa de tese. Era o cachorro que mais entendia de física. Perfeito, ele acompanhava tudo que o Lattes fazia. E também não era que ele vinha com o Lattes na coleira, não. Ele ia atrás, literalmente atrás. Seguia o mestre. Aí, o meu marido defendeu tese com o gaúcho na sala. É legal, tem que contar. E talvez vocês ouçam assim que o Lattes tinha um leão, né, que é um folclore que eu corro. Mas deixa eu explicar isso direito. Aqui em Barão Geraldo tinha um pequeno zoológico. De um senhor simples que tinha reunido lá os bichos. E lá pelas tantas, o coitado do cara não conseguia alimentar o leão. Vocês sabem quanto come o leão? Umas 10 galinhas por dia. Tá? Não é uma coisa que você vai dar ração química, tem que alimentar o bicho. Aí o Lattes comprou o leão e foi, então, ajudar a alimentar o bicho. Tá? Não é que ele comprou por alguma ideia louca, não é nada disso. Ele foi ajudar o leão. O leão estava com fome, estava magrinho. Não, né? Então, tá aqui. E pena que a gente não tem foto dessas épocas. Naquela época não tirava selfie, tá? Vocês têm ferramentas na mão para guardar a história. Guardem essas fotos. Mas tira tanta foto que nem lembra depois, né? Pelo menos isso acontece comigo. Não sei onde é que eu tirei a foto, não lembro mais onde eu estou. Memorizem. A história está sendo feita conforme a gente vive, tá? Todo dia. Bom, algumas palavras do Lattes, que é interessante mencionar, são frases que ele mesmo disse numa entrevista que ele deu para a senhora Nussensweig e para o Cássio Leite Vieira. Vou dizer algumas citações da minha filosofia do cotidiano. A história é a mais importante da ciência. Sei que sem história não há realidade objetiva. Ele quer dizer que você precisa ter memória. Tem que guardar a história do que está acontecendo. A segunda é do Tomás de Aquino. A ciência não pode prever o que vai acontecer. Só pode prever a probabilidade de algo acontecer. Que é o que acontece na mecânica quântica. Com o princípio da incerteza, que deveria se chamar princípio da indeterminação, que é o nome correto que o Heisenberg deu. Por último, a missão da ciência é acrescer e coordenar nossos conhecimentos empíricos, aquilo que você observa experimentalmente. Acrescentaria novamente a frase de Leonardo da Vinci. Vá aprender suas missões na natureza. Observe os fenômenos. Essa é a tônica dele de observar o que estava ocorrendo. E, por último, uma homenagem minha pessoal a uma pessoa que eu não posso deixar de fazer, que é a Dona Marta. A Dona Marta ficou casada com o Lattes 55 anos. Eu admiro muito ela, que não deve ter sido uma tarefa simples. Ela é o esteio, o muro de arrimo de Lattes. Ela cuidava do cotidiano, cuidava da educação das filhas, cuidava da casa. Ela era uma professora temida de matemática no Colégio Pio XII em Campinas, né? Os alunos morriam de medo dela, porque ela reprovava os alunos. E outro dia, no dia da cerimônia, Mônica,
A Cristina falou que eu... Se não fosse sobrinho. Que falou que ele foi no oftalmologista, né? Olhou o nome. Ah, você é lá? Eu tive aula com a dona Marta. Aí o sobrinho ficou com medo. Ih, será que ele vai descontar em mim? Né? Mas ela era, assim, pernambucana de família tradicional. Um muro de arrimo do lado. E ela morreu 3 anos antes dele. Eu tenho absoluta certeza que a hora que ela faleceu, ele perdeu o chão. Perdeu o porto seguro dele. Né? E ela segurava a barca nos momentos difíceis da vida dele. E só para mostrar para vocês que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, era a Dona Marta. Acho que acabei. Eu agradeço a vocês a paciência. Eu queria abrir para algumas perguntas. Sei que hoje a Natália com algumas perguntinhas só. Professora Carol, a senhora poderia comentar um pouco mais sobre a sua trajetória como orientanda dele, desde graduação até... Não sei. Eu fui aluna dele, fui muito bem no curso. Ser aluna é uma coisa, agora trabalhar com ele já é mais difícil, porque ele era extremamente detalhista. E eu também sou. Então, isso é uma conjunção que não funciona muito bem. Porque, sabe, mania de perfeccionismo? E foi complicado. Mas não por dificuldade, assim... Teve várias dificuldades a orientação, porque eu usei dados que tinham sido tirados por pessoas diferentes ao longo de muitos anos. Então, houve um problema de calibrar. Foi uma tese difícil. Ela, para mim, não foi muito... Eu não acho que ela foi boa. Mas não por culpa dele nem minha. Por circunstâncias dos dados mesmo. Não dava para tirar mais do que eu tirei. Né? Foi meio traumático. Ixi, não é uma lembrança boa. E depois que você acaba a pós-graduação, ninguém mais pergunta sobre o que você fez, sabe? Você foi o primeiro que perguntou. Tem mais alguma pergunta? Perguntem qual é o exemplo de estrutura da matéria. O quê? O exemplo de estrutura da matéria. O exemplo que eu posso falar. Tem uma pergunta ali, ó. Que bom. Tudo bom? Uma lenda, uma carta do Bohr. O Procomitê nunca foi encontrado. Olha, o lápis foi indicado acho que 7 vezes por pessoas, às vezes pela mesma pessoa em vários anos seguidos. Mas essa carta nunca foi procurada, não tem menção no Comitê do Nobel dessa carta do Bohr. Tem de vários físicos famosos da época, mas não, cartas pro comitê indicando o lápis, mais pela descoberta dos pios nos aceleradores, porque o Powell já tinha ganhado de emulsão nos raios cósmicos, né? Porque a concessão do Powell é assim, dá o Prêmio Nobel de Física de 1950 a professora Cecil Powell pelo desenvolvimento das técnicas de detecção de emulsão e descobertas feitas com ela. Então, de certa forma, não dava para dar de novo o mesmo prêmio posterior, mas a descoberta nos aceleradores teria sido uma oportunidade. Só que daí teria que dar só para o lápis, porque o Gardner morreu em 51, 2 anos depois. Nobel não dá um prêmio Nobel para morto. E é uma lástima, porque o cara fez o trabalho, né? Podia dar, mas, por exemplo, os descobridores do neutrino, um deles faleceu antes mas também levou 40 anos para darem um prêmio depois da descoberta dos neutrinos experimentais no reator. Então, um deles já tinha morrido. Aí não podia dar, deram para o outro, só para um. Eu acredito que a família de quem morreu já tinha ficado brava, né? Porque
É $1 milhão de dólares. Eu estou pensando praticamente. Vamos lá. Não sei se eu respondi a contento. Bom, então, tá. Com licença, para a apresentação, parece que ele fez uma com Einstein, assim, não sei. Essa história, foi aquela foto de 1980, é dessa época. Não é bem uma rixa, né? É uma discussão, e na realidade o ponto é um pouquinho mais embaixo, né? Bom, vamos separar duas coisas. Uma coisa é que o Lattes fez algumas medidas que observaram um efeito. O outro ponto é ele falar assim que o Einstein estava errado. O problema é o seguinte: você tem que pensar nos princípios da relatividade. Nos postulados dos quais o Einstein partiu. E um deles é a constância da velocidade da luz, e outro é a lei dos referenciais inerciais, que as suas equações têm que ser as mesmas, a física observada tem que ser a mesma. E o que o Lattes negava era que havia necessidade de você fazer esses postulados. Você percebe? Não é que fazendo um postulado, você, até agora, você tem um século de física, 120 anos praticamente, comprovando que funciona. Mas será que só funciona com esse jeito? Ou você tem jeito de não ter que fazer o postulado e achar uma outra hipótese? E ele acreditava que não precisava fazer o postulado. Que você poderia definir um referencial privilegiado no qual como é que eu posso explicar isso agora? Que a radiação de corpo negro que preenche o universo seja isotrópica, que a densidade de matéria seja isotrópica, então achar que você tem um centro do universo e botar um referencial ali, que você conseguiria desenvolver a mesma física a partir de um referencial e não precisar dos postulados de Einstein. Há vários trabalhos que mostram que dá para fazer isso, só que o preço que você paga é que você tem uma métrica, desde a métrica simples do Einstein, que é só termos em espaço e tempo, você tem termo cruzado, dx, dy, dz, dx, fica uma coisa um pouco mais trabalhosa. Então, no fim, não vale a pena, não compensa, vamos dizer assim. Tá? Mas, de fato, ele não é rixa, é uma discussão salutar de você interpretar uma coisa de outra maneira que o padrão. Né? Isso é bom, não é ruim, não. Acho que uma pergunta aqui. Ele falou que o Einstein tinha feito fora do perigo, né? Mas não precisa falar isso, eu não posso falar. Não, tá no jornal. Eu sou uma dama. Tá no Correio Popular, vocês puxarem nos aqui. Então, eu falei, eu insinuei isso na hora que eu disse que ele se prestava a ser explorado pelos jornalistas que davam corda, e aí ele falava, né, as coisas que vocês leem. Mas não tem nada. Olá, excelente apresentação, achei maravilhosa. Obrigado, professora. Minha pergunta ela vai mais pro lado humano do Lattes. Ele doou parte de sua vida, tanto que a senhora mencionou que ele teve muitas oportunidades no mundo, para a construção de uma cultura de ciência no Brasil, certo? Uhum. Então, eu tenho a curiosidade, há relatos de, depois de todos esses esforços, esses anos que se passaram, crescimento, que a gente está aqui no Instituto, tem uma grande contribuição. Qual era a opinião, o sentimento dele em relação a esse crescimento todo? Tipo, eu não sei se a senhora vai ter a resposta, mas... Eu sei que naquela época que ele foi para os Estados Unidos, na década de 50, eles tinham planos, o Watagem já tinha tido, estava negociando com o Lawrence, trazer um aceleradorzinho para o Brasil, fazer física de partículas com aceleradores no Brasil. Mas isso faltou o fio mental, né? Faltou dinheiro. O governo tinha até dado uma contribuição boa, mas não o suficiente. Os Estados Unidos havia prometido, mas não deu. Então, em muitas situações, talvez ele tenha ficado
não frustrado, mas desiludido de não ter conseguido fazer mais. Essa é a impressão que eu tenho, pessoal, porque ele falou, eles tinham prometido trazer um acelerador, mas não cobriram, né? E houve uma época, exatamente nessa época do auge, que ele tinha muita fama, ele tentou fazer bastante coisa, mas, claro, você não faz ciência sem dinheiro. Você precisa de apoio. E o apoio depende das circunstâncias. Não está fora, muitas vezes, porque está fora do alcance do cientista. Eu garanto para você que a gente ajoelha na frente das agências de fomento. Né? Ajoelha no sentido, no bom sentido, não no mal, né? De pedir, olha, precisamos para fazer isso. Quer dizer, você está convicto que você quer fazer ciência e você pede suporte. Normal. Mas nem sempre você consegue. E ele até conseguiu, porque ele foi apoiado ao longo dos anos para fazer os experimentos aqui no Brasil, com o de raios cósmicos, ele sempre teve bastante apoio. Né? Isso ele deve à fama que ele tinha conquistado com as descobertas do Pio, sem dúvida. Né? Quer dizer, ele podia bater na porta do reitor Zeferino Vaz e falar assim, olha, quero que contrate. Mas isso era, então, década de 60, quando a Unicamp estava nascendo. Você não tem como você construir uma coisa do nada, né? Não é tão fácil assim. Então, o Zeferino também, quem via, ele contratou um monte de cientistas que o Damin trouxe dos Estados Unidos, o Rogério Cerqueira Leite, o José Schipper, o Sérgio Porto, um monte de cientistas famosos que estavam fora do Brasil, o Zeferino bancou para trazer para o Brasil para ser professores aqui da casa. Foi assim que você começa o Instituto, né? E hoje é muito mais difícil, né, Patrícia? Sim. Muito mais difícil. A história tem todos os lados aí. Sim, não sei se eu respondi. Um pouco. Um pouco. Eu não sei dizer se ele certamente tinha lá seus momentos de talvez de frustração, sem dúvida. Obrigado, professora. Tem uma última pergunta aí. Oi. Eu queria saber, tipo, já que foi falado sobre Bohr, sobre Einstein, na Lattes ele teve muito contato com outros físicos famosos? Sim, eu falei do Bohr, né? E ele tinha, toda essa geração conhecia o pessoal da década, famoso do pessoal da década de 30, 40, 50, todos eles. Eles continuaram em contato. Quando celebraram 40 anos da descoberta do Pion, o Lattes voltou para a Europa, reviu todo mundo, então eles tinham contato. E isso ele herdou um pouco do Vatagen. Vatagen mandava os alunos bons dele, mandava para fora para fazer. Hoje a gente chamaria isso de um estágio pós-doc fora do Brasil, com algum eminente físico no exterior. Então, Lattes fazia isso, mas na época não tinha dinheiro para fazer isso no Brasil, mandar estudante para fora. Isso retornou agora no século XXI. Na minha época era muito difícil conseguir dinheiro para mandar algum estudante para fora. Eu digo, na época que eu fui estudante, não tinha essa possibilidade. Mas sim, Lattes continuava, era contato por carta. Vieram muitos físicos, a gente conheceu os amigos dele que vieram a Campinas. Então, mencionei o Chiarini, mas não é só o Chiarini, quem mais tem? O Lederman, do Fermilab, veio, o Pupi, da Itália, o Castagnoli, chefe do INFN na época. Pessoas famosas da Europa vinham visitá-lo aqui em Campinas, aqui no Instituto, na sala dele. Eu dava carona para o Chiarini para voltar para o hotel. Só que o Chiarini era alpinista, né? Eu já tinha quase 80 anos. Eu queria levar, né, na porta, queria deixar, dar uma carona, eu levar na porta do hotel. Aí eu entrava em Campinas e falei, pode me deixar aqui? Não, professor, vou levá-lo até o hotel. Não, mas eu quero andar. Ele descia do carro e ia andando até o hotel e a gente
Aquela cara, não, ele quer andar, deixa andar. Né? Mas era uma figura. Esse pessoal era uma figura. A senhora não tem um pequeno museu onde fica exposto assim, essa história, documentos e... No CIARC, na Biblioteca Central César Lattes. Ou tem coisas que... Ah. Olha, o jacaré empalhado tá lá, a mesa dele tá lá. Então, o jacaré empalhado tá. Eu sei que o prêmio... Tem a mesa, tem os livros. Sim, mas tem coisa que sumiu. Eu sei que sumiu. Ele tinha ganhado... O jacaré empalhado ninguém levou, mas ele ganhou... ele ganhou um dos prêmios, ele ganhou vários prêmios, né? Um dos prêmios era parecido com um cetro de metal dourado que sumiu, a gente não sabe muito para e ficava aqui no instituto. Então, não deve ter tudo, é isso que eu quero dizer. Mas dá uma boa ideia. Dá uma boa ideia. As meninas falaram que ficaram emocionadas de ver o escritório reconstruído na biblioteca, imitando assim. Gente, e tem uma exposição virtual agora no CIARC. Eu não tenho link, mas se vocês entrarem no CIARC, vocês colocam a cédula lá de CIARC no canto, tem uma exposição virtual que fala sobre a história dele. Tá? E tem um vídeo de uma palestra que o Lattes deu falando sobre ele. É muito divertido ouvir ele falando. Tem a transcrição em uma revista, mas o vídeo é mais interessante, mais impactante. Tem uma palestra que ele deu no Instituto de Matemática lá no Rio, talvez por volta de 1995, por aí, mais ou menos. Ímpar. Não, mas naquela época era ímã. Não era pura aplicada, era só matemática. Era só ímã naquela época. As siglas mudam, né? Mas tem na internet, mas é um pouco difícil de achar. E eu me esqueci, poderia ter posto aqui na apresentação para vocês olharem, porque aí vocês iam ouvir ele contando, né? Aí é muito melhor do que eu contar, não tem graça. Né? Ele conta os causos